Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 12 de setembro. Tivemos alguns dias ausentes, sem meditações, e esta meditação é continuar. Estamos continuando a meditação do dia 6, eu creio que foi a última vez que estivemos aqui. Estamos falando sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, nascidos do alto. E para me ajudar nestas meditações, eu leio com vocês, nem vou ler hoje, porque já li várias vezes, em Filipenses capítulo 1, verso 11, onde Paulo diz que nós então seremos cheios do fruto da justiça de Deus, que é por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, a palavra justiça, que aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento, é uma palavra extremamente importante. Justiça de Deus, é claro. Muito importante no projeto de Deus. Na última meditação, que você pode ouvir e ver no nosso canal, o título da meditação foi $25 mil. Porque eu estava falando sobre a hipótese de que alguém muito generoso vai oferecer a vocês $25 mil. Aí você vai poder fazer aquela reforma na casa, vir passear na França, aquela coisa toda. E tudo que você teve que fazer para receber aqueles 25 mil euros foi, finalmente, de aceitar. Simplesmente. Você pode, inclusive, rejeitar, né? Se você não quiser, pode mandar para a gente. É o que Paulo está dizendo aqui que Deus fez. Deus depositou na conta de Abraão a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus. Romanos capítulo 4, verso 9, por acaso esta bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios, incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Em outras versões, ele vai utilizar a palavra gentio aqui e a palavra judeu, ou circunciso e incircunciso. O judeu aqui é o circunciso, e os incircuncisos são os gregos, os romanos, todos os outros que não são judeus. E Paulo está dizendo, a justiça de Deus, a justificação pela fé, é somente para os judeus ou também para aqueles que não são circuncisos? Porque, inclusive, Abraão não era judeu, né? Abraão é o pai da nação, mas ele mesmo não era judeu, ele era um hebreu. Ele está dizendo aqui que Abraão não foi declarado justo porque ele fez coisa alguma. Não é fazer mais nem menos, é simplesmente crer. Ele está dizendo aqui que foi por meio da fé. Ainda bem que é por meio da fé, né? Porque se fosse através da sua performance, alguns seriam salvos e outros não. Porque tem umas religiões por aí que são duras, né? Inclusive, talvez a sua igreja local, sua denominação, né? Eu cresci numa igreja um pouco rigorosa, né? Não podia ir à praia, não podia jogar futebol, não podia jogar vôlei naquela época, né? Beber Coca-Cola podia, mas ir à praia não, né? Melhor ir à praia do que beber Coca-Cola, né? Mas enfim, não é porque você bebe ou não bebe, é porque você crê. É o que esse texto está dizendo. Abraão creu e foi justificado. O Davi também vai falar de justificação. Feliz é aquele que é justificado, que Deus declara justo. Romanos 4,13, Paulo continua, a promessa... Desculpa, eu pulei. Então, a bênção não foi dada a Abraão porque ele era circunciso, porque ele não era. Ele era incircunciso. Foi dada a Abraão aquela bênção porque ele creu. Romanos 4,11, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé, de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Então, Abraão foi circuncidado depois de ter sido declarado justo. E ele está dizendo que a circuncisão foi apenas, tipo assim, um selo que Deus colocou na justificação que já havia sido feita. Não porque ele foi justificado, mas porque ele creu. E Paulo diz em Colossenses que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. A circuncisão, eu ia dizer du cœur, bonito em francês, le cœur. O cœur, o coração é circuncidado, o espírito é circuncidado. A circuncisão judaica era uma circuncisão da carne. Deus está fazendo uma circuncisão na nossa vida, já fez inclusive no nosso coração. A circuncisão era sinal da aliança de Deus com o seu povo. Esta aliança foi feita em nossos corações através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Deus colocou um selo, e Paulo chama esse selo inclusive de Espírito Santo. É o selo que recebe, inclusive, a esposa do Cordeiro no livro de Apocalipse.
o que é o contrário da marca da besta, que é a ausência do selo de Deus na vida da pessoa e a permanência de um selo diabólico no coração da pessoa, que Apocalipse chama de marca da besta. Romanos capítulo 4, verso 13, a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. O Abraão pode dizer, mas a minha prima canta no coro da mocidade. Mas o meu pai é pastor. Mas eu venho de uma família de crente. Não basta. Você precisa crer. Você precisa crer. E Deus vai mudar a sua vida completamente. Se Deus já mudou a sua vida, se você é discípulo de Cristo Jesus, continua andando como discípulo de Cristo Jesus. Romanos 4, 22, por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Pela fé de Abraão, ele foi considerado justo. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Efésios capítulo 2 nos diz que a fé também é um presente de Deus. Deus te deu um presente para que você possa receber a graça. Deus te deu um presente para que você possa receber a justificação pela fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele te abençoe.